Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Luciene, professora de Química. Vamos lá em mais uma de nossas revisões. Na aula passada, nós fizemos uma revisão de hidrocarbonetos de cadeia normal. Agora nós vamos ver os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. O que seria um hidrocarboneto de cadeia ramificada? É um hidrocarboneto que apresenta grupos menores, que são chamados de radicais, ligados a uma cadeia maior, uma cadeia principal. Então, você tem uma cadeia principal, que é a maior possível, que nas aulas posteriores nós vamos aprender a identificar qual que é a maior cadeia, qual que é a cadeia principal. E presa a essa cadeia, nós temos grupos substituintes, que são as ramificações. Essas ramificações, elas originaram de radicais. Mas o que vem a ser radicais, professora? Radicais é um grupo de átomos ou um átomo que possui um elétron desemparelhado, que nós chamamos de valência livre. Mas o que vem a ser esse elétron desemparelhado? Observe só esse seguinte exemplo, o CH4, né? O metano. Então, está aqui o carbono com seus 4 hidrogênios. Perceba que esse carbono ele está com seus 4 pares de elétrons emparelhados. Né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse átomo de carbono ele está completando o octeto, ele está com seus 8 elétrons, ou seja, ele está com seus 4 pares de elétrons, todos emparelhados. Mas se acontecer aqui uma quebra da ligação e cada átomo ficar com um elétronzinho, perceba, o carbono vai ficar com um elétronzinho e o hidrogênio vai ficar com outro elétronzinho. Então, nós chamamos esse elétron de desemparelhado. Ele não está mais emparelhado no parzinho, ele está desemparelhado. Então, esse carbono ficou com um elétronzinho e o hidrogênio ficou com outro. Esse, portanto, passa a ser um radical orgânico, quando ele tem um elétronzinho desemparelhado, né? Esse elétron desemparelhado nós chamamos de valência livre. Portanto, agora nós vamos ter a seguinte configuração, CH3, esse pontinho está representando a valência livre, ou um tracinho também tem a mesma conotação. Então, tanto o pontinho quanto o tracinho significam que esse grupo de átomos, né, agora se tornou um radical. E ele tem um nome e segue o princípio básico da nomenclatura IUPAC, que nós temos falado aqui sempre. Então, ou seja, um carbono usa o prefixo met. Quando é radical, acrescenta ila, então vai ficar radical metila. Se fossem 2 carbonos, com uma valência livre, radical etila. Bom, esse é o radical. A partir do momento que esse radical fica preso a uma cadeia principal, nós temos as ramificações, que são os grupos substituintes, ramificações ou grupos substituintes. Ele deixou de ser radical agora e virou uma ramificação. Por isso, a sua terminação agora é il, não é ila mais, é il. Ila é só para radical, né? Para dar nomes aos radicais. Agora, a partir do momento que ele está preso numa cadeia, ele passa a ser uma ramificação. Portanto, um carbono é met, então vai ficar metil. Esse tracinho aqui é a valência livre, é onde aconteceu aquela quebra da ligação e ele ficou com um elétronzinho, certo? Então, aqui é por onde vai ser presa a cadeia principal vai passar por aqui, certo? E essa ramificação tem esse nome de metil. 2 carbonos, H3C, CH2, aqui é a valência livre, aqui é por onde vai ficar presa na cadeia. 2 carbonos, etil. Então, metil, etil, 3 carbonos, propil. O propil, ele tem 2 variações. A valência livre pode estar no carbono da ponta ou no carbono do meio. Se a valência livre, por onde passa a cadeia vai ficar presa nessa valência livre. Se a valência livre estiver no carbono da ponta, é simplesmente propil. Mas se estiver no carbono do meio, é isopropil. Iso quer dizer igual. Onde a valência livre está, divide
a ramificação em duas partes iguais, ó, CH3, CH3. Por isso iso. Iso, propil, iso quando tiver no carbono do meio. Com 4 carbonos, but. Como é ramificação? Butil. Se a valência livre estiver no carbono da ponta. Se a valência livre estiver no carbono secundário, vai ser sec-butil. Então, a valência livre está aqui, é um carbono secundário, sec-butil. Se tivesse aqui, também seria sec-butil, porque a valência livre estaria num carbono secundário, certo? Se fizer o seguinte desenho de um L, né? Todas as vezes que tiver um desenho de um L, tiver essa estrutura, a gente usa o prefixo iso, certo? Então, aqui vai ser isobutil, porque fez essa conformação do L aqui. But, porque são 4. 1, 2, 3, 4. A valência livre está aqui. Se a valência livre tiver um carbono terciário, então vai ser terc-butil. Terc-butil. Terc, porque a valência livre está no carbono que é terciário. Butil, porque tem 4 carbonos, certo? Olha só o isopentil. O isopentil. Se fez a conformação de um L, ó, fez a conformação de um L, a valência livre está aqui, tem 5 carbonos, pente. Como tem a conformação de um L, então vai ficar isopentil, ok? Olha o neopentil. Neopentil, pente, porque tem 5 carbonos e a valência livre está em um desses carbonos. Poderia estar aqui, aqui ou nesse outro carbono. Lembrando que onde a valência livre está, você vai ter um CH2. Se a valência livre estivesse aqui, que não seria CH3, seria CH2 e a valência livre. Se fosse aqui, CH2 e a valência livre. Se fosse aqui, CH2 e a valência livre. Então, aqui nós temos o neopentil, aqui nós temos o isopentil. O radical com 8 octila. Ó, aqui tem 7. 7 grupos CH2. Imagina que a cadeia enorme aqui para frente, aqui, ó. 7. 7 com mais 1, 8. Então, octila. Octila para radical, mas a partir do momento que ele passa a ficar preso em uma cadeia, ele é uma ramificação, ele seria simplesmente octil. Vamos ver outros radicais com insaturações, por exemplo, com a dupla, né? Então, aqui nós temos uma dupla, et, 2 carbonos, né, et, então vai ficar etenila ou vinila, esse é o nome do radical, mas a partir do momento que ele está preso em uma cadeia, ele seria etenil ou vinil. Tiro o ila e deixo só o il, certo? Então, com 2 carbonos e uma dupla no meio, etenil ou vinil. Vamos ver alguns radicais arilas, derivados de aromáticos. Olha só, esse é o benzeno, certo? Vocês estão lembrados do benzeno? Esse é o benzeno. Olha o seu anel aqui, beleza. A partir do momento que ele tem uma valência livre e ele estiver preso em uma cadeia, ele vai se tornar uma ramificação, né? Portanto, o nome do seu radical aqui seria fenila. Aqui é onde está a sua valência livre, fenila. Mas a partir do momento que ele é uma ramificação, fenil. Olha o derivado do tolueno. Lembra do tolueno? É um benzeno com CH3, certo? A partir do momento que tem uma valência livre aqui, se transforma em CH2 com a valência livre. Agora nós temos a ramificação benzil ou radical benzila. Radical benzila dá origem à ramificação benzil. Radical fenila dá origem à ramificação fenil. Olha os derivados do naftaleno. Lembra do naftaleno, que são 2 benzenos grudadinhos, pregadinhos? Então, está aqui o naftaleno, certo? Nós colocamos aqui as posições que a valência livre pode estar. Então, são 8 posições que a valência livre pode estar, certo? É interessante observar que essas posições, elas são equivalentes. Por exemplo, se a valência livre estiver aqui, nessa posição 1, nós temos o naft 1 ila. Ila é para radical, mas se ele estiver preso na cadeia, ramificação vai ser il. Então, vai ser naft 1 il. Se ele estiver na posição 2, naft 2 il.
E se eu estiver na posição 3, vai ser NAFT 3-IL? Não. Só existem essas duas posições, posição 1 e 2. Não, professora, mas eu estou enxergando aqui 8 posições? Como que você fala que só tem duas posições? É porque a posição 1 e 4, 8 e 5, elas são equivalentes. O composto, ele só deu um giro. Ele deu um giro de 180 graus, certo? Então, imagine esse carbono 1, esse carbono 4. Se o composto, a molécula, dá um giro, essa posição 4 vai ser a mesma 1, a posição 5 vai ser a mesma da 8. Imagine ele dando um giro no espaço. Então, a posição 1 e 4, a 8 e a 5, é a mesma posição 1. Agora, observa, a posição 2 e 3, e 7 e 6 é a mesma posição 2. Porque, observe, vamos supor que o composto dá um giro. Ó, observe essa posição 2. Se a molécula dá um giro, essa posição 3 vai ocupar a posição 2, certo? Então, só existem as posições 1 e 2. NAFT 1-IL, NAFT 2-IL, ok? Outros arilas importantes é o ortotoluil, metatoluil, paratoluil. Toluil porque vem do tolueno, né? CH3. Se essa valência livre tiver numa posição logo após o CH3, é a posição ortotoluil. Se ela tiver duas abaixo, né? Vai ser a posição meta. E se estiver na próxima posição, será para. Então, orto, meta, para. Professora, se tiver do outro lado, da mesma forma. Se tiver aqui é orto, se tiver aqui é meta, e se tiver aqui é para. Ok? Orto, meta e para. Bom, vamos identificar algumas ramificações nas cadeias principais agora. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha esse primeiro exemplo. Está vendo a cadeia principal? Aqui ela está até numerada, ela está com 7 carbonos. Foi a maior cadeia possível que nós encontramos. Nas nossas próximas aulas, nós vamos aprender a identificar a cadeia principal. Agora que nós estamos só identificando as ramificações. Então, tá aqui. Eu já estou dizendo que essa é a cadeia principal, é a maior possível que eu encontrei, certo? Então, esses que estão de azuis, né, essas ramificações aqui, ó, elas são as seguintes. Na posição 4, eu tenho um metil. Na posição 5, eu tenho 2 metis, tá vendo? E aqui na posição 3, nós temos 1, 2, 3, 4, butil. Como ele está no carbono, a valência livre, por onde está presa a cadeia, tá vendo aqui a cadeia principal, e essa ramificação está presa por uma valência livre. Como essa valência livre está no carbono terciário, então vai ser o terc-butil. Então, esse é o terc-butil, metil, metil e metil. Olha só esse segundo exemplo. O composto, a substância, ela pode estar em forma de zigue-zague. Lembra da forma de zigue-zague? É mais comum isso nos vestibulares e na prova do Enem. A forma de zigue-zague é uma forma estrutural simplificada. Perceba, essa é a maior cadeia possível, ó, com 10 carbonos. O que sobra? O que sobra é ramificação. É igual aqui, ó, essa é a cadeia principal, o que sobra são as ramificações, ok? Aqui, que ramificação é essa? Perceba, tem 2 carbonos, 2 é et, então vai ser a ramificação etil. Olha esse terceiro exemplo, essa é a maior cadeia possível. Perceba, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos e ela tem uma dupla. Lembra como é que é o nome dessa ramificação? Quando ela era radical, etenila ou vinila. No caso, quando é ramificação, etenil ou vinil, ok? Olha esse quarto exemplo, também na forma de zigue-zague. Nós temos aqui, ó, uma ramificação, essa é a cadeia principal, que é a maior possível. Aqui eu tenho uma ramificação com um carboninho, tá vendo? Só tem um carbono. Está aqui na ponta. Esse é o metil. E aqui nós temos uma outra ramificação, que é derivado do benzeno, que é o fenil. Esse é o fenil. Quinto exemplo. Perceba, essa é a maior cadeia, né? Nós temos aqui 3 ramificações, 3 grupos substituintes. Tem um metil, aqui eu tenho um etil e aqui também tem o outro etil, ok? No nosso sexto exemplo, nós temos aqui, a maior cadeia vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cadeia principal é a maior possível.
Mais uma vez, vou repetir, nós vamos estar aprendendo a identificar a cadeia principal nas nossas próximas aulas, tá? Por enquanto, eu não quero que vocês se preocupem em identificar a cadeia principal. Eu quero que vocês se preocupem em identificar a ramificação, ok? Então, aqui, ó, nessa cadeia principal aqui, nós temos uma ramificação aqui, que é o metil, porque só tem um carboninho. Aqui também outro metil. Perceba nesse aqui, eu tenho 1, 2, 3, propil. E como está no carbono do meio, que divide o radical, a ramificação em duas partes iguais, CH3 e CH3, a valência livre está bem no carbono do meio, então vai ser isopropil, ok? E aqui nós temos 1, 2, 3. 3 é prop, como está bem no carbono da ponta, propil, simplesmente. Atenção, essa é uma observação muito importante. Não existe ramificação na ponta da cadeia. Por exemplo, esse composto aqui. Muitos podem confundir que isso aqui seria uma ramificação, esse CH3. Não, esse CH3 não é uma ramificação. Esse aqui é, mas esse da ponta não. Então, não existe ramificação na ponta. Por quê? Porque isso aqui é só uma modificação do jeito da molécula ficar no espaço. Esse grupo aqui, CH3, ele pode muito bem vir para cá, ó. Quando ele vem para cá, ele faz parte da cadeia principal. Essa aqui é a cadeia principal. Ela pode estar para baixo, ela pode estar para cima e pode estar retinha, tá? Então, não existe ramificação na ponta. Isso aqui não é ramificação. Isso aqui é uma ramificação, que é o metil. Por hoje é só. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e fiquem em casa.